Boa noite, como você está? Tudo bem? Está no ar mais uma Identidade, esse programa que tem como objetivo te inspirar através de histórias de pessoas que, como eu e você, enfrentam desafios, mas conseguem superá-los e hoje compartilham uma história de superação. Eu quero aproveitar esse momento e te oferecer um guia de estudo produzido pela Escola Bíblica da Novo Tempo chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você já ouviu falar desse guia de estudo? Nós entendemos que o tema educação de filhos é uma necessidade para auxiliar pais em uma tarefa de prepará-los para o mundo e para a eternidade. Esse curso foi produzido pela Darleide Alves, que é apresentadora do programa Consultório de Família, e tem 8 lições que vão ali, que você vai encontrar instruções preciosas para criar os seus filhos sobre a ótica e orientações bíblicas. Peça o seu agora mesmo pelos números que aparecem aí para você, 12 982 44 44 49 ou pelo telefone fixo em horário comercial, que é o 12 21 27 31 21. E é totalmente de graça, ok? E eu quero que você saiba que dá para compartilhar o link do programa de hoje com quem você quiser. Faz aí amigos, famílias, colegas de trabalho, compartilhe para que mais e mais pessoas possam ver a história de hoje com você. youtube.com/Novo Tempo. Esse é o nosso canal que é transmitido simultaneamente toda a programação da TV por lá, combinado? Se você quiser rever algum programa que já foi aqui do Identidade, é só ir lá no ntplay.com/identidade, tem uma playlist com todos os programas já exibidos e por lá também é fácil de compartilhar. A história de hoje vem te mostrar que ainda existem pessoas com bom coração nesse mundo cheio de maldade. Em 2016, Gláucia adotou uma idosa e a levou para casa para fazer parte da sua família. E a amizade e companheirismo entre as duas é de deixar o coração assim bem quentinho. Mas você deve estar se perguntando, mas como assim, Gabi? Fique por dentro, viu? Fique aí, eu vou para o intervalo de 30 segundos só e na volta vamos conversar com a Gláucia e com a Cota. Já prepara o coração, viu? Eu volto em instantes. Aos 10 anos de idade, Cota estava com seu irmão de 4 anos passando por um pontilhão na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, quando os dois foram atingidos por um caminhão que fugiu e não prestou socorro. Infelizmente, o irmãozinho da Cota faleceu no local e Cota foi levada ao hospital. Mas o que os funcionários do hospital não esperavam é que ninguém da família procurou por Cota e seu irmão foi sepultado como indigente. Mas tem a parte boa dessa história, que é quando a Gláucia chegou na vida da Cota e fez com que ela fosse da sua família. Ainda temos muitos detalhes para conhecer e quem vai contar para a gente é a Gláucia, com a companhia da Cota. Boa noite para vocês e com a Emily também, que está aí no colo da Gláucia. Sejam bem-vindas aqui ao Identidade. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigada por terem tirado um tempinho aí para conversar com a gente, contar um pouquinho mais dessa história linda entre vocês. Gláucia, as pessoas te contaram qual foi o estado que a Cota chegou no hospital? Ela conseguia ali se identificar, dizer ao menos o nome dela? Conta pra gente. O pessoal fala que foi muito grave o acidente dela e que ela ficou 4 anos internada lá. Assim, ela deu entrada no hospital, falaram que tem um jornal na época que ela estava enfaixada até o pescoço, ela ficou enfaixada. Naquela época eles não mexiam muito com cirurgia, né? Então eles enfaixavam o paciente e ela ficou muito tempo. Eles falam que ficou muito tempo internada no hospital. E ela conseguia se identificar, dizer pelo menos o nome dela ou não? Não, não falava. Então o pessoal não sabia se ela já tinha algum problema ou ela tipo assim, foi grave tanto o acidente que afetou isso. Mas ela não falava nada. Entendi. E aí ninguém apareceu para buscar a Cota no hospital, né? O que aconteceu com ela? Onde que ela ficou durante esse tempo? Naquela época, as enfermeiras eram freira. Então, tipo assim, quando eles viram que ninguém foi buscar a Cota, eles meio que acolheu a Cota lá, sabe? Falou, não, ela vai ficando aqui. Em vez de levar para um abrigo, para um orfanato, eles acolheu a Cota lá. A Lady ficou, assim, ela ficou muito tempo
internada. Então, meio que criaram um vínculo com ela ali. E elas Uhum. começaram a cuidar da cota. Então, as próprias pessoas ali do hospital meio que adotaram e cuidaram dela ali naquele ambiente, né? Mas como é que vocês conseguem, então, calcular quanto tempo ela tem, né? Quantos anos ela tem, quanto tempo ela ficou no hospital? Porque eu imagino que ela não tinha um documento também na época, estava ali passeando com o irmãozinho na rua, né? O pessoal fala que aonde ela sofreu o acidente era numa rodovia. Na rodovia hoje tem um pontilhão em cima. Esse pontilhão tem mais de 50 anos. Na época não tinha. Então eles meio que fizeram uma base do tipo assim, ela chegou com 10 anos, o pontilhão tem 50 anos, então ela tem beirando uns 60 e poucos anos. E me conta, o que que a Cota fazia no hospital para ajudar as freiras? Então, ela foi, tipo assim, ela foi melhorando tudo. Aí nisso ela foi vendo as freiras trabalhando, então ela começou a fazer as coisas. Nisso deixaram. Então, tipo assim, quem internava no hospital sabia que uma criança passava pelo corredor com uma boneca, ou a criança ia lá, passava para levar uma cubiquinha de água, que na época não era garrafa de água, era cubiquinha de barro. Então, aí a cota ia lá trocar a água dos pacientes. Que bonitinha. E ela não fala, mas ela entende tudo que estão falando ali com ela, né? Você imagina que seja alguma sequela do acidente que ela sofreu, Gláucia? Eu acredito que ela já tinha algum probleminha. E eu acredito que agravou um pouco, porque, assim, agravou um bom tanto, porque ela tem uma cicatriz grande na cabeça. Eu acredito que foi o acidente. Entendi. E depois desse tempo todo, realmente ninguém procurou, porque eu sou mãe e fico assim alguns dias longe da minha filha, já sinto uma saudade enorme, né? Imagina nunca saber onde está a minha filha. Ninguém nunca passou pelo hospital procurando por alguém, ninguém tinha assim notícias de alguém procurando por ela? Não, ninguém foi procurar ela. Não tem nem assim, nem o pessoal fala que ai, foi uma mãe, nada. Ninguém quis saber da cota, assim, naquela época. Agora, Gláucia, me conta como você entrou nessa história, como você conheceu a Cota? Então, eu comecei a trabalhar em 2010 lá. E eu entrei na Copa. Quando eu, primeira visão que eu vi, assim, que eu entrei no restaurante e eu vi a Cota limpando as mesas. Eu achei que ela era uma funcionária especial. Como hospital, empresa contrata pessoas especiais, tudo, eu achei que a Cota fosse um funcionário lá. Estivesse limpando mesa e tal, mas não era, não. Ela morava lá. Ela morava lá e você se sensibilizou com essa história, né? Como é que foi que você decidiu, então, levá-la para casa e, de fato, adotá-la? Como que era a relação de vocês ali durante o hospital e depois também? Todo mundo tratava a Cota como um bebezinho lá. Todo mundo levava presente, Danone para ela. Mas aí eu fiquei trabalhando lá por volta de 6 anos. 2016, anunciaram que ia fechar o hospital e ninguém quis ficar com ela. Ninguém quis levar ela para casa. Aí foi aonde eu tinha minha filha de 1 ano e 6 meses, eu decidi levar ela para casa. Olha que história bonita, né? Eu sei que ainda tem muito aí para a gente descobrir sobre essa história de amor entre vocês. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa. Antes de chamar o intervalo, vou oferecer novamente para você aí de casa esse guia de estudo chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque o mundo que a gente vive hoje não está nada fácil. A gente conseguir criar ali pessoas realmente de caráter, que possam se desenvolver da melhor forma possível e serem bons cidadãos para esse mundo, está difícil. Então a gente ainda precisa estudar, ver o que Deus espera da gente como pais, para que a gente possa de fato criar filhos preparados, filhos de caráter ali que vão fazer a diferença. Se você ainda não pediu o seu guia de estudo, o momento é agora, viu, gente? Tem uma equipe muito especial para fazer seu cadastro ali. Você pode fazê-lo pelo WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Na verdade, você vai ser direcionado por um site onde você mesmo vai fazer o seu cadastro e vai selecionar o estudo bíblico que você quer. Hoje eu estou oferecendo esse aqui dos pais, mas ali tem vários outros caso você queira pedir também, combinado? Ou então, se você preferir ligar em horário comercial daí,
para o 12 21 27 31 21. E claro, uma equipe vai te atender e vai fazer esse cadastro por você, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e na volta, então, a gente vai continuar conhecendo um pouco mais da história da Gláucia, que trabalhava no hospital ali como copeira e conheceu a Cota, que ela achou que era uma funcionária especial e depois que ela veio saber da história toda, que essa senhora tinha sido esquecida ali, né, tinha sido atendida por aquele hospital, mas como ninguém foi procurá-la, ela ficou ali sendo cuidada pelas freiras, pela equipe médica e pela equipe de funcionários do hospital também. Mas até que a Gláucia apareceu na vida dela e a adotou de fato. Então a gente volta em instantes para conhecer um pouco mais sobre essa história. Até já! Então imagina, eu não tinha nem salário porque eu estava desempregada. Aí depois eu consegui arrumar um emprego. Mas imagina eu me mantendo, meu salário com a pensão da Emily, pagando aluguel e com nós três em casa, sabe? Passei muita dificuldade, foi 2 anos passando muita dificuldade. Estamos de volta conhecendo hoje a história da Cota e da Gláucia, que adotou essa senhora e hoje ela faz parte da sua família como se fosse sua filha também, né? Que é cuidada, respeitada e muito amada. No bloco anterior, a Gláucia nos contou sobre tudo o que aconteceu ali com a Cota, como que elas se conheceram. Mas não para por aí não, viu? Eu sei que tem muita história para contar e eu quero saber o seguinte, Gláucia, você disse que foi trabalhar no hospital em que a Cota morava e o hospital acabou fechando. O que aconteceu com a Cota, né? Porque lá era o lar que ela tinha. Receberam uma denúncia falando que ela ia ficar lá no hospital. E ela foi levada para um abrigo, porque na época não tinha vaga no asilo. Então a polícia levou ela para um abrigo. E sabe aonde fica aquelas mulheres agredidas pelo marido, elas ficam escondidas? A polícia levou para esse lugar que não podia passar endereço para ninguém. Mas eu consegui falar com a pessoa que fez a denúncia, que a Cota ia ficar lá, e a pessoa sabia de tudo. Aí a pessoa me falou aonde a Cota estava, na condição que eu não falasse para ninguém. Aí eu fui aonde a Cota estava, vi aonde ela estava, tudo. Ela começou a chorar quando me viu, porque eu era assim, eu estava ali com ela, trabalhava com ela, eu trabalhei à noite, trabalhei de dia, então eu sabia de tudo, ela me via sempre. E aí ela começou a chorar falando que queria a coreca. Ela chama a boneca de coreca. E ela foi só com a roupa e com umas pecinhas de roupa, troca de roupa. É a coreca. Coreca. Ela foi com uma roupinha do corpo e uma roupa de troca só. E aí ela começou a chorar e eu falei assim, eu acho que ali Deus, sabe, falou amém na hora que eu falei para ela, porque é muita coisa de Deus, sabe? Uhum. Cota, eu vou levar você para casa daqui 3 dias, fiz sinal, ó, 3 dias eu vou levar você para casa. E aquilo, sabe, eu falei, não, ela tem que vir para minha casa, ela tem que ficar. O hospital voltando, ela volta para o cantinho dela e eu volto para o meu serviço, que eles prometeram isso para gente, que o hospital ia voltar. Mas aí aí deu 3 dias, eu fui, segunda-feira eu saí, peguei minha filha, fiz uma oração, aí eu falei assim, meu Deus, se for para a Cota ficar comigo, que você me abre as portas. Eu cheguei perto da beneficência, perto do hospital, meu celular toca. Aí fala assim, a moça fala assim, Gláucia, você quer ficar com a Cota? Aí eu falei assim, eu quero. Aí ela falou assim, então vem buscar ela, mas você precisa vir sozinha, não pode trazer ninguém. Eu falei, não, tá bom. Aí eu fui, não assinei nenhuma documentação, simplesmente eu peguei ela e levei ela para casa. Mas aí foi aonde que eu fui vendo que ninguém quis saber dela. Foi aonde que eu vi que todo mundo fechou as portas para ela, porque ninguém quis saber se ela estava viva, se ela estava bem comigo, nada. E foi aonde foi criando o afeto de mãe para filha, ali. Sim. E aí você a levou para casa, mas você passou por muitas dificuldades, né? Eu queria que você contasse um pouco desses desafios que você enfrentou desde quando você tomou a decisão de levar a Cota para casa. Sim.
Passei muitas dificuldades, porque a cota não tinha documento nenhum. A cota não existia. Então, eu levava ela para passar no médico, na UPA, sem nenhum documento. Ela era atendida como indigente. Então, imagina, eu não tinha nem salário, porque eu estava desempregada. Aí, depois, eu consegui arrumar um emprego. Mas imagina eu me mantendo, meu salário com a pensão da Emily, pagando aluguel e com nós três em casa, sabe? Passei muita dificuldade. Foi 2 anos passando muita dificuldade. E você tem uma filha, como você comentou aí, a pequena Emily, que está no seu colo. Como é que é a aproximação das duas dentro de casa, da Emily e da Cota? Olha, eu falo para você, aqui é assim, é 2 crianças. Então aí eu tenho que ser segura com as duas, porque o bom da Emily é que ela respeita o quartinho da Cota, ela não vai pegar as bonecas, ela sempre respeitou. Antes de apresentar o quarto da Cota para a Emily, quando eu era criança, eu mantinha o quarto da Cota fechado, porque é cheio de boneca. E a Emily não entendia que não podia pegar. E a Cota não queria que pegasse. Então, imagina como que foi a adaptação. Mas consegui, a Emily hoje respeita as bonequinhas da Cota. A boneca da Cota é da Cota, a boneca da Emily é da Emily. E segue feliz. Mas assim, as duas, no mesmo jeito que as duas se gostam, do mesmo jeito que as duas meio que saem birra. É como se fossem duas irmãs mesmo, né, Glaucia? Ali, uma quer brincar, a outra não quer emprestar o brinquedo e tudo mais. É mais ou menos assim, Emily? Conta pra gente. É exatamente assim. Exatamente assim? É Entendi. igualzinho, mas assim, não muda, não muda. Gente, eu lembro quando eu era criança, eu brigava com meus irmãos por causa de brinquedo. As duas é igualzinha, mas assim, quando fica doente, é uma melação as duas. Meu Deus. E ó, pela parte da Cota também. A Cota, nossa, quando a Amy mexe com ela, ela fala que vai chorar, que fala pra neném ir pra casa. Da neném. Fala pra neném ir embora pra casa do pai. E é desse jeito. Ah, entendi. Agora, a Cota não tinha nenhum documento, como você mencionou aí, nunca foi registrada, mas você conseguiu mexer nessa questão, tirar uma documentação para ela? Eu fiquei 2 anos na Defensoria Pública e eles só conseguiram arrumar uma documentação que eu era responsável por uma idosa que não tinha documento. Em 2 anos que eu fiquei com ela, eu dei entrevista. Aí, aonde foi que bombou a entrevista, apareceu uma família muito, assim, boa, que já conhecia a Cota. E ela conhecia a Cota na época do hospital. A Eliane Negrini. Aí ela ligou para mim, ela falou, Glaucia, eu sei que você não me conhece, mas eu vou te ajudar nessa. Minha filha está se formando em advogada. O primeiro caso dela vai ser a Cota. Ela e uma amiga dela, que é a Adriele, pegou o caso da Cota. Em 2 anos que eu fiquei na defensoria, não conseguiram nada. Em 6 meses que a Júlia e a Adriele pegou o caso, eu consegui RG, CPF, certidão de nascimento e auxílio do governo, que é o LOAS, uma aposentadoria para a Cota. Olha só, então hoje a Cota existe, ela tem um documento, ela tem um nome, ela tem uma data de nascimento, ou seja, já tem ali uma idade e inclusive tem, como você mencionou aí, o benefício do governo que ajuda você a criar a Cota, né? Porque por mais que seja uma pessoa já criada, digamos assim, exige muito cuidado, precisa ter ali o mínimo da higiene, da alimentação e tudo mais, e é dispendioso também, né, Glaucia? Olha, eu falo para você, isso aí foi conquista, sabe? Eu fiquei muito feliz com tudo. Mas o que mais eu fiquei mais feliz foi porque a advogada falou para mim, Glaucio, por que ela não carregar seu nome, né? Aí ela pediu para o juiz, falou para o juiz se podia manter o nome da Cota, a da Maria Cotinha, mas se podia colocar meu nome. Então, tipo assim, isso foi tudo, sabe? Eu achei, tipo assim, eu fiquei muito feliz com o documento, com o auxílio, tudo, que ajudou muito. Mas o que eu fiquei mais feliz foi quando eu olhei na certidão e no documento dela, Maria Cotinha dos Santos Gomes. O meu sobrenome foi para ela. Eu fiquei muito, muito feliz, sabe? É uma coisa que, tipo assim, não tem preço, não tem dinheiro que paga isso. Ou seja, né, ela não só existe, é alguém hoje, como tem uma família, porque você a adotou, inclusive ali
dando o sobrenome da sua família para ela. Isso é muito bonito de se ver. Não é uma atitude comum hoje em dia, né? Porque muitos podiam pensar, ai, é problema, vou cuidar de um idoso que ainda tem umas outras questões. Não, mas você abriu mão do sacrifício ali, se sacrificou em prol de cuidar dessa senhora idosa. Agora, recentemente, Glaucia, você sofreu um acidente, quebrou sua perna. Como é que está essa questão aí em casa? Olha, foi 2 semanas chorando no hospital, porque na hora do acidente, eu caí de lá e eu ficava pensando nas crianças. Quem que ia ficar com as crianças? Porque minha amiga ficava com ela quando eu trabalhava. Eu dou metade do salário da cota, eu dou para a pessoa ficar com a cota e com a Emily. E aí eu ficava pensando, como que minhas crianças vai ficar? Como a Emily, a Cocó vai ficar? E quando minha amiga falou para mim, não, Gal, eu assumo daqui, fica aí em paz, eu vou dormir aqui com as crianças, eu assumo. Eu só pensava em voltar para casa. Eu só pensava em voltar para casa para cuidar das minhas filhas, porque eu falei assim, sabe, a solidão lá, você vê que você não pode fazer nada, que você com a perna quebrada, e as pessoas fazendo por você, e nisso eu preocupada com a Emily, como que a Emily tá, como que a Cota tá. Foi horrível, sabe? Foi 2 semanas para mim que eu perguntava, eu questionava, por que comigo? Por que comigo, sabe? Eu falava, Deus, por que comigo? Mas hoje eu vejo que é uma provação, a gente tem que passar por certas coisas, e graças a Deus foi só comigo, não foi com elas. É E verdade. eu ainda consigo, sabe? Imagina se fosse com as crianças, eu ia estar mais assim, mas eu consigo. Mas eu tô tendo bastante ajuda pela Cota e pela Emily. Como que ela tem te ajudado aí nesses últimos dias? Conta pra gente. Ó, eu falo pra você, a Emily usa a cabeça, porque ela pensa pra mim, abre o portão pra mim, fala assim, mamãe, é quem? Tal pessoa tá no portão, tal. A Cota levava meu xixi pro banheiro, que eu não conseguia ir pro banheiro. A Cota pegava água pra mim, a Emily pegava o remédio, a Cota pegava a água, a Cota pegava a roupa pra mim, falava, Echa. A Emily pegava as coisas, então foi tipo assim, realmente as duas... Eu estendia. A Emily estendia pra mim. Ou seja, né, estavam aí contando com a ajuda das duas, não só da Emily, mas da Cota também. Como é que você se sente, Glaucia, sendo a mãe da Cota, tendo ela na sua vida? Olha, eu falo pra você, eu acho que a Cota foi enviada por Deus pra mim. Porque era eu e a Emily. Era eu, só eu. E aí depois que a Cota veio, eu, tipo assim, eu já tinha um significado na vida que eu tinha que cuidar da Emily. Agora é a Cota. Então, tipo assim, a Cota, eu falo muito pra Emily. Você é filha da mamãe que nasceu da barriga da mamãe. A Cota é filha da mamãe que papai do céu mandou pra mamãe. Então, tipo assim, eu tô realizada com minhas filhas. Eu não tenho o que pedir mais. Eu só peço pra Deus me dar força para, tipo assim, trabalhar e educar a Emily, colocar ela no bom rumo, e a Cota, que eu tenha saúde para poder cuidar da Cota. Porque o da Cota é cuidar dela, daqui para frente é cuidar e estudar a Emily, é o que eu peço para Deus. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez por você ter participado com a gente, mostrado aí a sua história, né, de altruísmo, de amor ao próximo, que mesmo nos dias atuais que a gente vive, com tanta maldade, com tanta coisa ruim no mundo, você teve esse desprendimento, apesar das dificuldades, abraçou essa causa e cuida com certeza muito bem dela, que a gente consegue ver aqui na carinha dela que ela é uma pessoa feliz, se sente muito amada por você e pela Emily também. Então, eu quero te agradecer por ter aberto aí o seu coração e contado um pouco da sua história pra gente. Obrigado, muito obrigado por vocês deixar nós compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Eu fico feliz que vocês, assim, que vocês queiram contar um pouquinho, sabe, do amor que eu tenho pela Cota, pelas minhas filhas. Tá certo. Que Deus continue te abençoando, te usando, para que essas meninas suas aí sejam sempre meninas do bem, que realmente façam a diferença na sociedade, viu? Um grande abraço para você, uma ótima noite e que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado. E a você aí de casa, até o nosso próximo encontro com mais uma história inspiradora, que é isso que a gente traz sempre aqui no Identidade para você. Até mais. Tchau, tchau.